Amém, irmãos? Boa noite. Hoje, mais uma sexta-feira, estamos aqui para poder passar para os irmãos a palavra dessa semana do Livro Diário. Quero também informar os irmãos que essa palavra vai ser transmitida, né? Vai ter acesso a essa palavra às igrejas da nossa micro-região, não só aqui em Cataguases, mas também Astolfo Dutra, Aventureiro, Muriaé, Ubá, Rodeiro, irmãos de Visconde do Rio Branco, Viçosa e também Coimbra. Creio também que os irmãos também têm compartilhado essas mensagens e elas também têm alcançado várias pessoas também fora do nosso convívio aqui da igreja, né? Isso é muito bom. Nesse momento é o momento de nós evangelizarmos, nós falamos a palavra. A cada semana tem sido uma experiência nova para nós. Tá usando aqui o canal da igreja em Cataguases, né, no YouTube, para poder falar para os irmãos. Os primeiros vídeos a gente acaba apanhando um pouco, né, irmãos? Pois estamos aí ajustando, né, as nossas falhas. Peço perdão aos irmãos, né, porque a gente não temos estúdio ainda, então os vídeos são feitos de forma caseira. Pode ser que os irmãos ouçam um som, né, externo aqui, por nós não estamos no estúdio, estamos nas nossas próprias casas, gravando e transmitindo para os irmãos, amém? Que o Senhor nos abençoe nessa noite e nos conceda graça para poder desfrutarmos mais da sua palavra, tá certo, irmãos? Terceira semana do Livro Diário, a palavra é como Deus prepara os seus ministros, né? Nós estamos aqui nessa série do Livro Diário, que é os ministros da Nova Aliança, a Igreja dos Primogênitos, tá? Até semana 3, tá certo? Bom, irmãos, vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim, olha: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperar-nos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Na semana anterior, o Livro Diário trouxe muitas questões das experiências do apóstolo Pedro. Já nessa semana vamos falar um pouco sobre o Paulo, né? Na questão humana, falando, Paulo ele era o oposto de Pedro, né? Quando Pedro era uma pessoa letrada, um pescador, Paulo já era uma pessoa culta, uma pessoa estudada, que tinha muita capacidade. Mas a gente vai ver no decorrer dessa palavra que Paulo aprendeu a não confiar na sua capacidade. Quando ele diz aqui, quando ele começa a carta aos Coríntios pela segunda vez, que ele fala que para não ignorar a natureza da tribulação, né, que teve na Ásia, que foi a ponto dele desesperar da sua própria vida. Olha, essa é uma das formas de Deus trabalhar com os seus ministros, os ministros da Nova Aliança. Ele quer nos levar ao nosso limite, né? Ao limite das nossas forças, ou ao limite da nossa capacidade, naquilo que eu consigo, até onde eu consigo. E quanto nós ainda acreditamos que nós podemos fazer alguma coisa, nós não dependemos do Senhor. Nós deixamos até de buscar o Senhor por não achar que somos capazes de fazermos algo para Deus, né? Então, dessa mesma forma que Deus trabalhou com Paulo, Ele também trabalha em nós, porque Ele quer nos ensinar a nos levar a aprender a depender mais dEle, né? O nosso braço, irmão, a nossa força não é capaz de nada, né? Essa situação de nos levar, né, ao extremo, ao limite, é como figuradamente quando você está fugindo e se depara com um penhasco e não tem como retornar para trás. E agora? O que fazer? Né? Quando você não tem mais o que fazer, o Senhor vem e faz. O Senhor vem e vence. Quando você não vê mais como vencer, como não tem saída, aí que vai entrar a provisão divina. Certo? Ó Senhor Jesus. Aqui no versículo 12 do mesmo capítulo 1 diz assim: porque a nossa glória é esta,
o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Paulo aqui fala, irmãos, sobre a questão da santidade e sinceridade. Sinceridade, em alguns manuscritos também é traduzido por simplicidade. A melhor maneira de você se relacionar com Deus é sendo simples. Deus é Deus. Ele é todo-poderoso. Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos. Às vezes nós queremos nos chegar diante do Senhor com arrogância, prepotência. Né? Senhor, faz isso. Senhor, faça aquilo. Senhor, eu quero que o Senhor faça aquilo lá. Eu não aceito isso, Senhor. Calma aí. Quem é o Deus? Quem é o El Shaddai? Não é Ele? Então precisamos ser simples. Precisamos chegar diante do Senhor com reverência, com temor, rogando a sua misericórdia e também a sua graça. Dessa forma Deus vai agir. Deus vai conceder graça para nós. Né? Precisamos ter essa sabedoria, não sabedoria humana. Às vezes a gente acha que é sábio. O que é sabedoria humana diante da sabedoria de Deus? Foi lido um versículo aqui, vou pegar o alimento diário. Se não me engano foi na quarta-feira, né? Que está em Romanos 11:33, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Irmãos, o dono da sabedoria é Deus. Então não queira ser sábio perante o Senhor com a sua própria sabedoria humana. Rogue ao Senhor que te dê graça, que te ilumine, que te conduza. Ele tem a verdadeira sabedoria. Ele é a própria sabedoria. Seja simples. Deus quer que nós sejamos simples. Quer nos fazer voltar à simplicidade. Essa questão de simplicidade é muito importante, pois para a gente poder ser inserido em Deus e ter comunhão com o Senhor, temos que voltar à simplicidade. Sabe como que é que você detecta que você perdeu a simplicidade? É quando você começa a ficar complicado. Nada para você na igreja tá bom. Né? Quando você perde a simplicidade, você só vive arrazoando. Você se torna crítico em tudo. Tudo que a liderança faz e propõe, você critica. Você julga as coisas de acordo com um padrão, o seu padrão. Né? Porque você se acha que você sabe. Eu tenho um jeito melhor. Mas por que os irmãos não fez isso? Talvez os irmãos falem assim, irmãos, vamos sair para pregar o evangelho, orar pelas pessoas. Mas não é bem assim não, senhor. Quem quiser que vem para a igreja. Né? É só um exemplo. Você pode... por que os irmãos que limparam aqui o local de reunião não jogou água, só passou pano? Dá uma opinião. E a cantina, por que não fez o salgado com queijo, fez com carne? É cheio de opinião, irmãos. São exemplos simples, né? Mas daí por diante, principalmente criticar a liderança, isso mostra que estamos deixando de ser simples, né? Senhor Jesus. O pecado, você confessa e é limpo instantaneamente. Mas quando você se torna crítico e perde a simplicidade, você toca na morte. Você deixa de desfrutar as reuniões, deixa de desfrutar a palavra. Você não concorda com nada. E se livrar da morte é horrível e difícil. O pecado, você confessa e é limpo. Agora a morte, você precisa se encher de vida para ser limpo dela. Aí é mais lento, é mais difícil, mais demorado, requer amor. Se você está sem simplicidade e crítico, arrazoando, é porque você não tem tocado na vida. E agora você vai ter que tocar nela.
precisa se esvaziar, irmãos. Se esvaziar e buscar o Senhor, né? Oh, Senhor Jesus. Quando a gente fica crítico, a gente dá muito ouvido a palavras negativas. Isso é complicado demais. Eu quero ler também aqui com os irmãos, 2 Coríntios, no capítulo 11. Pegar o auxílio aqui do Remédio Diário, tá, dessa semana. Oh, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Amém. Então, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Olha, questão da virgem pura. O senhor Paulo falou aqui que estava trabalhando nos Coríntios para apresentá-los a Cristo como uma virgem pura. A virgem pura é aquela que só tem olhos para o seu futuro esposo. Ela nunca se relacionou com mais ninguém. Nunca namorou ninguém. Somente está se guardando para o seu futuro esposo. Quando ela olha para ele, ela não vê defeito, né? Ela só vê ali, ela confia nele, ela se agrada dele, ela apenas o ama e confia nas suas palavras. Irmãos, nós como a igreja do Senhor, precisamos ser como virgens puras, porque o Senhor é o nosso esposo. É Ele que nós amamos, é nele que nós confiamos. Nós confiamos em suas palavras. Por outro lado, se uma pessoa chega perto dessa virgem e fala assim, olha, você já reparou bem o seu futuro esposo? E olha só os defeitos dele. Olha o tamanho da barriga, né? Olha o cabelo, como é que é. Já viu como que ele fala? Só palavras negativas, críticas. E isso acaba sujando a mente dessa virgem, sujando o coração dela. Irmãos, não dê ouvidos a palavras negativas. Estamos passando por um momento agora muito difícil dessa pandemia, né? Então a gente ouve muita coisa negativa. Evite essas coisas negativas. Olhe para a bênção. Olhe para o seu amado Senhor, o seu amado noivo. É Ele que nós almejamos, é Ele que nós esperamos. Hoje nos guardamos aqui para poder, aguardando e apressando a volta do Senhor, desse noivo amado, como uma virgem pura. Oh, Senhor Jesus. Aqui, no versículo 3 prossegue, né? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que se corrompe é a nossa mente, né? Como eu falei anteriormente, se nós dermos ouvidos à palavra negativa, a nossa mente vai ser corrompida. E nós vamos nos apartar da simplicidade e pureza que são devidas a Cristo. Irmãos, nós somos devedores ao Senhor de simplicidade e pureza. Não queira perder a simplicidade. Quando você volta para o princípio da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vive na base do que é certo e errado. Você quer buscar o que é certo e errado. E você perde a simplicidade. Você critica os irmãos, você acha que tudo é você quem sabe. E o perigo, irmãos, de você perder a simplicidade é quando você envelhece. Principalmente os irmãos que já têm um bom tempo que conhecem o Senhor, estão no viver da igreja há mais tempo. Tem que tomar cuidado para não se envelhecer, não ter a mente envelhecida. A nossa mente ela precisa ser renovada, né? Paulo, eu quero até inserir aqui, Paulo quando falou aos Romanos, no capítulo 12, né? Ele fala, rogo-vos, pois, irmãos. Vou ler com mais propriedade para os irmãos aqui. Capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus,
que apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o caminho é ter uma mente renovada. Não se envelheça. Irmãos, quando nós deixamos de invocar o nome do Senhor, quando nós deixamos de reunir com os irmãos, com a igreja, quando paramos de ouvir a palavra atual e profética, corremos o risco de envelhecer. Às vezes a gente pode ter ouvido os irmãos assim, né? Esses irmãos que já reúnem há mais tempo. Mas antigamente, na igreja era assim. Antigamente, a gente fazia dessa forma. Né? Irmãos, o que passou, passou. Se foi bom, passou. Se foi ruim, também já passou. Né? No passado, havia muitas coisas que foram muito boas, mas também há outras também que já não foram. Então, a mente envelhecida, ela não está aberta para o que é novo. Nós precisamos nos renovar. Estamos no meio de uma geração hoje que é nova. Os jovens são diferentes. Né? Precisamos rogar ao Senhor sabedoria para como levar e alcançar essa geração mais jovem, alcançar todos, né, com a palavra de Deus. Haja visto que nós temos nos esforçado, a igreja em si tem se esforçado para poder usar com ferramentas para alcançar as pessoas. Nós temos o Instituto Vida para Todos, que tem transmitido ao vivo a palavra nos finais de semana para nós, no sábado e no domingo, através do nosso amado irmão Pedro e do Esdras. Nós temos ali o Expo Livro, que tem rodado de cidade em cidade, provavelmente está parado, mas acabando essa pandemia vai retornar. Nós temos o Alimento Diário. Agora tem o app, né, do EAV Play, que é para poder você ler os seus livros também através do aplicativo. Irmãos, as conferências, como que as conferências têm sido renovadas, principalmente as de jovens, né? Porque precisamos alcançar as pessoas. A palavra que tem sido para nós é uma palavra muito rica. Você não tem sentido isso? Durante todo esse tempo agora aí, como que a palavra é uma palavra sóbria, profética, que nos conduz, nos dá direção, que realmente tem sustento. Não é só palavra para encher barriga, mas é para te sustentar, te nutrir das riquezas insondáveis de Cristo. Então, irmãos, não perca a oportunidade, não perca tempo, busque o Senhor. Nós temos feito o relógio de oração, não é verdade? Os irmãos têm orado para a situação do país, pela igreja. Nós temos construído um local próprio. Foi um grande sonho nosso, nós estamos para concluir essa obra agora, esse ano ainda. Né? Louvado seja o Senhor, que o Senhor continue nos abençoando para isso. Né? Onde vamos ter um ambiente ali para cuidar dos irmãos, para receber novos irmãos, com mais espaço, para cuidar das nossas crianças, ter ambiente para os nossos jovens, para que tenhamos reuniões, conferências. Irmãos, o Senhor tem nos abençoado muito aqui nessa região. Né? Cataguases, através de Cataguases, o Senhor também tem abençoado Astolfo Dutra, abençoado Rodeiro, né? Coimbra, Viçosa. O Senhor vai alcançar todos, Aventureiro. Queremos também que Itamaraty também em breve vai ser alcançado. Então vamos continuar orando e servindo o Senhor, né? Lá em Murié também, oremos por Muriaé. Todos nós aqui vamos ser abençoados em nome de Jesus, através de nós seguirmos esse mover, sendo simples, sendo puro de coração. Olha para o irmão que está à sua frente com pureza. Trate os irmãos com simplicidade. Considere sempre os irmãos superior a si mesmo. Não queira ser arrogante, querer ser mais. Eu tenho tantos anos de vida da igreja e aquele irmão lá tem só poucos anos. Então eu não tenho o direito de querer ser mais por ele por causa disso. Até porque, irmãos, tempo de igreja não quer dizer muita coisa, não. Se você tem muito tempo, mas não desfruta, não tem realidade, né? Não busca de uma forma adequada, você tem perdido tempo. Vamos
nos apegar com mais firmeza a essas palavras. Vamos ouvir, irmãos, as palavras. Nesse tempo, vamos orar um pelos outros. Vamos pregar o Evangelho, né, de forma pelas mídias, ligando, falando com as pessoas, que nosso Senhor está para voltar, irmãos. E como que Ele vai nos achar, né? O Senhor Jesus, Ele nos quer fazer voltar a simplicidade e a pureza, porque Ele quer ter um relacionamento conosco mais profundo. Quando Ele criou o homem, lá em Gênesis, Ele falou o seguinte, Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Quando fala, né, essa palavra façamos, isso mostra que havia uma comunhão ali da Trindade. No passado, nós pensamos que Deus fez o homem porque ele se sentia só. Porque ele disse, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei um auxiliador que ele seja idôneo. Então, através desse versículo, achamos que Deus se sentia só também. Mas não era bem assim. A gente vê pela palavra que Deus é perfeito. Havia ali uma comunhão da Trindade. Nosso Deus é um. Em essência, Ele é um. Mas economicamente, Ele é três. Ao realizar a sua obra, Ele é três pessoas. Mas não é três deuses diferentes. É um único Deus. Mas Ele é o Pai, Ele é o Filho e Ele é o Espírito Santo. O Pai é o Criador, né? A fonte de todas as coisas. O Filho, né? Ele está pronto para fazer tudo conforme a vontade do Pai. Executar a vontade do Pai. E o Espírito Santo é aquele que transmite para nós toda essa obra. Por isso que devemos viver no Espírito. Então a vontade do Senhor, irmãos, quando Ele diz que façamos o homem, não é porque Ele se sentia só. Aliás, a relação deles era muito boa. Tem uma parte aqui, que eu vou ter a ler para os irmãos, que é Provérbios 8. 8, deixa eu achar para os irmãos. Provérbios capítulo 8. Fala assim, olha. 8, versículo 23. Desde a eternidade fui estabelecida desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados. Antes de haver outeiros eu nasci. Ainda Ele não tinha feito a terra, nem as amplitudes, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando Ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Aí olha só o versículo 30. Então eu estava com Ele, e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, ou seja, o seu prazer, folgando perante Ele, ou seja, sentindo em todo o tempo feliz. Ou seja, era muita felicidade, era um bom relacionamento da Trindade, desde a eternidade passada, e vai ser até a eternidade futura, irmãos. Precisamos realmente ver que a vontade do Senhor é nos incluir nesse relacionamento. Deus nos criou para isso, para que nós sejamos inseridos nele e vivamos nessa comunhão. Porque o Pai e o Filho, eles são um, né? E Ele quer que nós sejamos um juntamente com Ele. É o que fala no Evangelho de João. Quer ver só? João é um livro maravilhoso, irmãos. É muito profundo. É um livro de palavras muito sólidas, né? Quando ele diz aqui, no João capítulo 17, diz assim, olha, versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Está vendo? O Senhor quer que nós sejamos um, conforme Ele é um. No capítulo 14, versículo 2, fala assim, olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Tá vendo, irmãos? A vontade do Senhor desde o princípio é que nós estejamos juntamente com Ele. Aonde quer que Ele esteja, estejamos nós também. Onde o Senhor está hoje? O Senhor está no Pai. Ele quer nos colocar, nos inserir no Pai, juntamente com Cristo. Cristo é o caminho para que nós sejamos inseridos em Deus. Como diz aqui no versículo 5, né? Respondeu Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, quão profundo esse versículo. Existe um caminho que nos leva até o Pai. Existe um caminho que nos leva à verdade e à vida. Esse caminho é o Senhor Jesus. Não existe outro caminho além desse. Por isso devemos invocar esse nome. Por isso eu devo viver em comunhão com o Senhor Jesus. Irmãos, eu não sei quanto aos irmãos, mas eu amo ficar em comunhão com o Senhor, né? É muito gostoso, através da palavra, através dos louvores, da oração, da comunhão. Precisamos usar esse caminho que nos leva ao Pai. E quando o Senhor Jesus voltar para estabelecer o seu reino, onde Ele vai nos achar, irmãos? Ele vai nos achar no Pai. Vai nos achar unido ao Deus triuno. O Espírito Santo é o que vai fazer toda essa obra em nós, né? Aqui no versículo 16 diz assim, olha: e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que seja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos. Possamos ser aqueles que realmente vivem na verdade, que vivem no Espírito, que vivem buscando o Senhor Jesus, né? Eu queria terminar aqui com a palavra lá de Romanos. Nós somos então esses ministros da Nova Aliança, ou melhor, 2 Coríntios 4, e como ministro da Nova Aliança, nós não podemos desanimar. Os tempos são difíceis? São. Mas nós temos um amparo, nós temos um Deus que é por nós, que está cuidando de nós. Vamos aprender a confiar nesse Senhor, né? Aqui na 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, fala o seguinte, né? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmãos, o vaso somos nós, e o vaso é de barro. O barro quebra. O barro, né, tem menos valor do que o tesouro. O tesouro é muito mais valioso. O que vale é o tesouro que está dentro do vaso. Temos em nós o Espírito. Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem do pó da terra, daquele barro inerte, sem vida, e com o seu sopro, né, Ele criou o homem, o espírito humano, para poder, através do espírito humano, e Deus que é espírito, se relacione conosco. E também a alma do homem foi criada. A alma é a sua personalidade, o que te torna você uma pessoa única. Você, não existe duas almas iguais, assim como não existe duas digitais iguais. Deus te fez como uma única pessoa. Você é uma ovelha, né, que se esgarrou daquelas 99, e o Senhor vai te buscar. Você tem valor para Deus. Deus valoriza você, Ele te ama, Ele te quer. Você é uma única pessoa, né? Deus te chamou e quer tornar você um escolhido quando Ele voltar. Muitos são chamados, irmãos, poucos são escolhidos. Mas Deus quer que nós sejamos escolhidos, os fiéis, os que realmente se entregam à sua palavra, se entregam à sua obra, à sua vontade, que nega a
sua preferência. Hoje, irmãos, é tempo de nós negarmos a nós mesmos, negar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. A nossa vontade, muitas das vezes, não é a mesma de Deus. Precisamos reconhecer isso. Precisamos abandonar a nossa vontade para poder fazer de Deus. Tomar a cruz é isso. É você renunciar. Tomar a cruz é sofrer. Sofrer como? Eu queria fazer isso, mas por amor ao Senhor não vou fazer. Eu queria ir ali, né? Mas por amor ao Senhor e porque eu tenho que fazer a obra, eu não vou. Irmãos, precisamos ver, né? Deus nos quer para Ele, totalmente para Ele. Por isso nós somos esses ministros da Nova Aliança, né? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos. O Senhor é aquele que nos ampara, é aquele que cuida de nós. Bom, nesse momento agora, vamos pegar com mais firmeza o Senhor, né? Deus não quer acabar conosco. Ele permite nós passarmos por provações para testar a nossa fé e aprovar a nossa fé. Amém? Que o Senhor continue nos abençoando nesse restante de semana, nesse final de semana, e possamos buscar mais o Senhor. Quero fazer uma oração rápida aqui para nós terminarmos essa transmissão. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra. Senhor, obrigado por cada pessoa, Senhor, que está nos ouvindo agora nesse momento. Senhor, nos dá realmente a simplicidade e pureza que são devidas ao Senhor. Senhor, não queremos abandonar o Senhor. Não queremos afastar de Ti, Senhor. Senhor, abençoa cada ouvinte, Senhor. Abençoa com a sua palavra, com o teu espírito, com a tua vida, para que eles sejam achados em Ti, estejam no Senhor. Senhor, nos abençoamos agora a todos os irmãos. Abençoamos as famílias, abençoamos as casas em nome do Senhor Jesus. Guarda-os de todo mal, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado. Irmãos, um forte abraço. Que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Jesus é nosso Senhor. Aleluia.